te reconhecemos. Nós temos um coração gratos, Pai, diante do Senhor, em nome de Jesus. Faça isso, querido. Dizime e oferta com alegria no seu coração. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Você está com expectativa, queridos, de receber do Senhor? Sabe, Efésios diz, eu citei isso no momento da oração, quero trazer isso de novo para você, para algumas pessoas que chegaram depois. Efésios diz que Deus é poderoso para fazer, irmãos. Eu não sei qual é a demanda que você tem, você e Deus sabe. Deus já está pronto e você está pronto para receber? Ei, querido, se levante em fé, se mova em fé. Amém? Levante diante de Deus essa demanda e Ele vai responder você. Amém? Hoje nós vamos receber uma mulher poderosa do fogo. Sabe, irmãos, a irmã, ela pinga fogo mesmo. A nossa irmã Karine Passos. Amamos a sua vida, Karine, pode vir. Seja ousada, flua naquilo que está no seu coração. Amém. Obrigada, pastor. Eita, você pode ficar de pé um pedaço? Irmão, aquele refrão que diz assim, ó. Unges minha cabeça. Tu pega dessa pegada aí. Eu não canto. Mas quem diz que você precisa cantar para você entender que uma letra, quando sai da sua boca, ela sai ungida. Eu vou puxar aqui da Larissa, que ela canta, mas logo em seguida eu vou falar e eu quero que você coloque intensidade nessa palavra que está sendo liberada. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. De novo, presta atenção. Pega de novo, irmão. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você entende que há um poder na tua voz, ninguém tem o maior poder sobre a sua vida do que você mesmo. Não vai ser uma imposição de mão sobre a tua cabeça que vai mudar as coisas na tua vida. É a tua posição de filho de Deus, entendendo que Ele unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé.
todas as vezes que você ouvir essa canção, agora ela vai ter um significado maior. Diga: eu fui ungido. Eu sou ungido. Diga: eu tenho um Deus que me coloca de pé. Eu tô vivo por um propósito divino. Homem, mulher, ninguém tira isso de nós. Oh! Oh! Aleluia! Oh! Meu Deus! Aleluia! Você está pronta agora? Que honra, Anitta, Rubão! Só tem profeta na casa hoje! Oh, glória! Agora eu estou pronta. Aleluia! Pegue sua Bíblia, o seu smartphone aí que representa a sua Bíblia. Coloque ela bem alta assim e diga: essa é a palavra de Deus. Todas as vezes que eu me exponho a essa palavra, algo dele vem para dentro de mim, e algo que é carnal, que não é compatível, sai da minha vida. Porque onde luz chega, trevas se dissipam. Há uma liberdade no Espírito. Todas as vezes que essa palavra é lançada, eu acolho, Senhor, essa palavra que saiu da tua boca, que veio para o meu espírito e está transformando a minha alma para viver um propósito divino. Aleluia! Aleluia! Pode sentar, querido. Oh, aleluia. Obrigada, gente. No final eu... Ai, uau. Deixa eu beber água, irmãos. Meu Deus. Eu te disse, Douglas, que era fácil. Aleluia. Deixa eu só botar aqui para me situar, irmãos. Você está bem? Que honra estar aqui com vocês. Eu já sou figurinha repetida. Mas para quem não me conhece, eu sou Karine Passos. Estou aqui com um casal. Revi um casal do Rema, que está congregando aqui com vocês. Que bênção. Quero que se levante Renato, Douglas e Larissa. Por favor, se levantem. São pessoas maravilhosas que vieram acrescentar, queridos. Pegar junto com a unção. Você pode dar uma salva de palmas para eles. Queridos, é muito importante nós termos... Pode sentar, gente. Nós temos pessoas no corpo de Cristo que acreditam naquilo que você carrega. Porque é maravilhoso. Inclusive, quem ministra debaixo de unção sabe. E quero honrar também Anitta e Rubão, né? Que está aqui, já, Anitta é ministra da palavra, muito conhecida aqui já no Bom Jardim. Mas é muito importante, queridos, nós termos essa conexão e entender que nós somos um corpo, amém? Então, o pastor Públio não está aqui, mas eu deixo, talvez ele esteja assistindo, deixo meu agradecimento a esse convite a respeito desse culto do Espírito Santo, com essa proposta de imersão profética. Minha voz ficou um pouco assim, mas vai melhorar. E eu creio que nós vamos fazer uma construção ao longo das outras terças-feiras que nós vamos estar aqui falando, ministrando. Então, abre o teu coração. Nós vamos abordar sobre coisas bem importantes que a Bíblia vai nos orientar. O apóstolo Tiago, queridos, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, que nós devemos acolher a palavra de Deus e ser praticantes da palavra de Deus. Receber toda a palavra de Deus. Colocar em prática toda a palavra. Sabe, queridos, às vezes, para algumas pessoas dentro do corpo de Cristo, é fácil aceitar certas coisas da Bíblia. E para outras pessoas, aquela mesma coisa pode ser uma dificuldade. Mas o apóstolo Tiago, ele diz que é toda a Bíblia. Então, tudo que está escrito na Bíblia, queridos, é para o nosso ensino, mas eu quero te estimular a você entender que não tem nada que está escrito lá que não seja para você não praticar.
E nós vamos abordar ao longo das outras terças-feiras sobre os dons espirituais, vamos abordar sobre os ministérios que carregam, né, os dons ministeriais. Nós vamos abordar sobre muitas dessas coisas, mas eu quero hoje tratar com você algo bem específico, que é para a gente criar uma base. E eu quero falar sobre crescimento espiritual e aprendendo a fluir com o Espírito de Deus. Porque, queridos, não adianta a gente começar falando dos dons sem falar de algo primordial, que é o crescimento espiritual. Se você não cresce espiritualmente, você facilmente poderá ser levado pela carne a fluir naquilo que não vem do Espírito de Deus. Então, a base, inclusive, para uma vida espiritual é algo que vai tratar o teu caráter. Eu sei que essa igreja já vem sido trabalhada a respeito do fruto do Espírito, não é, Marcelo? Então, o pastor já vem, juntamente com os ministros, tratando sobre esse tema, e aí veio a Karine agora que vai tocar nos dons do Espírito. Então, vocês estão bem alimentados. Mas eu quero falar sobre o crescimento espiritualmente, aprendendo a fluir com o Espírito de Deus, porque o crescimento espiritual é o que promove o fluir seguro. Seguro, fala comigo, seguro. Com o Espírito de Deus. Então, abra comigo lá em Mateus capítulo 22, verso 36. Primeiro ponto que eu quero abordar aqui, a respeito desse crescimento espiritual, é a base de tudo, que é o amor a Deus. Diga amor a Deus. Em Mateus capítulo 22, verso 36, o Senhor Jesus ele é indagado por uma pessoa que pergunta assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Olha que coisa interessante. Jesus está citando, inclusive, as Escrituras de Deuteronômio. E ele está falando que o primeiro mandamento é amar o Senhor, seu Deus. Mas eu quero chamar a tua atenção quando o Senhor diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Observa que ele não está dizendo amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, primeiramente, nem de todo o teu entendimento. Ele diz do coração. Sabe por que é do coração, querido? Porque amar ou amor é uma decisão espiritual. O amor que Deus está falando, está ensinando aqui para nós, não é um amor humano. Ele está falando de um amor que ele tem que nascer por meio de uma aliança. Sabe por que eu e você, queridos, fomos habilitados a amar a Deus? Porque primeiro ele nos amou. Ele nos amou, e a Bíblia fala em Romanos que ele derramou do seu amor nos nossos corações. A Bíblia também diz que ele deu uma medida da sua fé dentro de nós. Então, o amor, ele é uma decisão, ele não é um sentimento. Ele é uma decisão espiritual. E é tanto uma decisão espiritual que a Bíblia sempre vai mostrar a respeito dessa aliança com Deus, simbolizando a aliança do casamento. Não é assim? E a gente pode trazer e extrair esse mesmo princípio. Por que eu amo meu marido? Eu amo meu marido porque ele é bonitão, porque ele... Não. Eu amo porque eu decidi no coração. E é essa revelação que faz com que a gente amanheça com aquele belíssimo, digníssimo, que pode estar engordando, pode estar emagrecendo, seja o que for. E você escolhe todos os dias, não é assim? Com Deus não é diferente. Com Deus foi uma decisão no coração. Mas você, querido, não tem como, uma pessoa não tem como amar a Deus se ela não nasceu de novo. Por quê, Karine? Porque é uma condição espiritual. Lembra quando Jesus disse: quem me ama, guarda as minhas palavras. Quem não tem o Espírito de Deus, quem não tem a fé de Deus no coração, quem ainda não recebeu esse derramado amor de Deus, não tem como amar a Deus, queridos. Pode amar de boca, mas de coração não. Porque para ser de coração, esse coração precisou ser trocado. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. Então, a base de tudo que eu quero criar aqui com você é que o seu relacionamento com Deus é baseado em um amor. Amor que ele te alcançou e que agora, porque você nasceu de novo, você pode corresponder a este amor. Está entendendo?
Segundo ponto que eu quero abordar aqui com você é ser apaixonado por Ele. Existem pessoas que amam a Deus, mas que elas podem ter perdido a paixão por Ele. Assim como num relacionamento entre um homem e uma mulher, você pode perceber quando alguém está apaixonado ou quando não está. Todo casamento vai passar por isso. Você está porque você ama, mas você precisa o quê? Regar para não perder a paixão. Não é assim em todo casamento, querido. Lá em casa, por exemplo, meu marido é muito mais demonstrativo em paixão do que eu. Então, eu sou a que sou mais corrigida nisso. E aí você vai o quê? Alinhando isso, por quê? Porque é importante. Diga comigo, paixão é importante. Então, se para um relacionamento entre um homem e uma mulher tem o seu valor, que dirá para com Deus? Abra comigo lá em Salmos. Vale, eu esqueci de botar qual era o Salmos. Olha que coisa legal, Karine. Parabéns. Eu acho que é Salmos 18. Que eu gosto muito de escrever. Passar limpo é uma forma que eu consigo assimilar ainda mais. É um Salmos de Davi. Se não for o 18, você vai crer em mim que de fato foi Davi que falou? Olha, glória a Deus. Salmos 18, a partir do verso 1. Olha só o que o salmista Davi ele fala. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela. O meu libertador, o meu Deus. O meu rochedo em que eu me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação. O meu baluarte. Isso aqui são expressões nítidas de alguém apaixonado. Sabe que uma pessoa apaixonada sempre tem palavras de amor para o seu amado? Queridos, um bom termômetro para nós e um ambiente de oração. Se você não sabe o que dizer para Deus, ei, reprograma, tem alguma coisa errada. Porque é debaixo de um ambiente assim. Sabe que deixa eu te dizer uma coisa. O momento do louvor pode parecer o que for, mas é tão importante. Sabe que a palavra ela é preparada no momento do louvor? O ambiente começa a ficar totalmente pronto para a palavra ser liberada e as coisas descerem fluindo. E sabe que nesse ambiente, querido, você precisa ter palavras brotando do teu coração. Porque você é alguém que ama a Deus e que você é apaixonado por Ele. Davi me apresenta aqui palavras e mostra para mim alguém com intensidade. A paixão, ela tem uma marca chamada intensidade. A intensidade, querida, é algo que você consegue ver na vida das pessoas. O Senhor me recorda agora um momento. Eu estava num culto de oração. Uma pessoa que tem muito mais tempo de evangelho. Uma pessoa que tem uma posição de liderança. Alguém que influenciou demais a minha vida. E nesse ambiente de oração, eu lembro que ela chegou para mim, me abraçou, falou algumas coisas. Mas teve uma coisa que eu guardei para o resto da minha vida. Ela disse assim, eu estava em casa orando. E o Senhor me deu uma instrução a seu respeito. O Senhor me disse para me associar com você. E Ele me disse que porque você ama ardentemente a palavra. Queridos, eu me senti tão honrada com aquela afirmação daquela pessoa, porque ela tem um peso de responsabilidade sobre a minha vida. E sabe que quando ela falou aquilo, eu entendi duas coisas. A primeira, nós sempre estamos comunicando algo para as pessoas ao nosso redor. E a segunda, Deus nos chama para uma responsabilidade. Porque o nível que você sobe, querido, Deus não quer que você volte. Diga, Deus não quer que eu retroceda. Então, Davi, ele era apaixonado pelo Senhor. Eu poderia citar muitos outros salmos, mas esse aqui me chama a atenção, porque ele fala com uma intensidade, que é uma marca da paixão. Abra comigo lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 4 e 5. Enquanto você está abrindo, eu vou só contextualizar. Em Apocalipse, o Senhor Jesus, ele sai tratando algumas coisas aqui com as igrejas. São cartas para as igrejas. Aqui é a carta que está escrita para Éfeso. E o Senhor Jesus, ele sempre vai trazer, elogiando a igreja e tratando algo que a igreja precisava. E quando eu estava lendo isso, me chamou bastante a atenção pelo Espírito, e eu vou liberar isso aqui.
que eu sei também que está sendo gravado. Glória a Deus por isso. Eu sei que pessoas vão ser alcançadas. Olha só o que fala em Apocalipse capítulo 2, versos 4 e 5. O Senhor falando: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Antes da gente prosseguir, alguns estudiosos falam que quando se refere ao anjo da igreja, está querendo se tratar ao líder, ao bispo, ao pastor, à liderança daquela igreja. E quando eu estava lendo e meditando sobre isso, querido, veio sobre mim esse entendimento, debaixo do Espírito Santo, que quão tamanha responsabilidade é um líder diante de uma igreja. Porque o incrível é que quando o Senhor vai tratar, Ele não está tratando com o rebanho, Ele trata com o líder. E aí eu te estimulo, eu estou aqui diante de várias ovelhas, ora pelos teus pastores, pelo teu pastor. Porque olha que coisa interessante, ele sempre traz algo positivo e depois ele trata algo. Sabe, queridos, a Bíblia é Deus falando conosco. Quando você lê isso, traz para o teu pessoal. Se você é um líder, traz para a tua esfera. Porque deixa eu te dizer uma coisa, Deus sempre tem um elogio para nós, mas também tem algo para melhorar. E o que eu acho interessante é o que ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Deus nunca vai trazer, queridos, uma palavra de correção sem dizer onde é que você pode ajustar. Porque o intuito de Deus não é que você permaneça quebrado, mas que você se conserte. E ele diz: lembra-te de onde caíste e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão eu venho a ti e moverei o teu candeeiro, caso não te arrependas. Mas o que é que o Senhor Jesus estava tratando com essa igreja em específico? Falando com o anjo da igreja, com o líder. Olha, volta ao primeiro amor. Querido, você está aqui no culto do Espírito, numa imersão profética, não é para sair bonito na foto. Vai sair bonito na foto em nome de Jesus. Mas não é para isso não. É para você sair por essas portas aí incendiado. Afogueado com o Senhor. E sabe, querido, quando vê um temor tão grande no meu coração, queridos, uma liderança carrega um peso de responsabilidade enorme. E eu deixo isso aqui liberado no temor de Deus. Todo líder precisa buscar a presença do Senhor para saber o que o seu povo precisa. E sabe que quando uma liderança se levanta para fazer um ambiente desse, glória a Deus, querido, sabe o que é? É o Senhor querendo usar um dom de um ofício para alcançar a tua vida. Muitas vezes, querido, o ofício do profeta vai tocar e vai falar coisas que talvez alguns não tenham coragem. Por que é? Será que é porque o profeta todos têm uma personalidade forte? Não, queridos, é porque tem uma unção específica. A Bíblia diz, inclusive, que os 5 dons foram dados com um propósito: o aperfeiçoamento dos santos. Nós não devemos desprezar uns e exaltar outros, mas saber apreciar a comida que está sendo liberada para nós. Mas não podemos reter o fluir do Espírito. Porque quando o Senhor está tratando com essa igreja em Éfeso, eu posso perceber no meu espírito que o que ele estava tratando era isso. Talvez fosse uma igreja, querido, que não acreditasse mais nos dons. Talvez fosse uma igreja que se tornou tradicional demais. E eu me sinto super à vontade de falar isso aqui. Sabe por quê? Porque eu sei que essa não é uma igreja assim. Mas eu estou liberando, porque eu sei que pessoas vão ser alcançadas através dessa transmissão. E se o Senhor me levar a outros lugares a falar, eu vou falar também. Porque há um temor no meu coração. Então, queridos, olha só o significado do candeeiro. O candelabro ou candeeiro tinha a função de fornecer luz. Diga, fornecer luz. Ao lugar santo, isso da antiga aliança. Olha o significado. Simbolizando a presença e a vida de Deus, a verdade e guia divino para os sacerdotes e, por extensão, ao povo de Deus. Qual era a função do candeeiro? Era fornecer luz, e ele trazia também a presença e a vida de Deus, que começava pelo sacerdote e depois ia para o povo. Você entende, como eu disse, o Senhor tratando ao anjo da igreja, a liderança da igreja, por quê? Porque ele está avisando o povo.
E aí por isso que ele disse, se você não se arrepender, eu vou tirar o candeeiro. O candeeiro, queridos, é literalmente a presença do Espírito. Carrega a luz, carrega a vida. Eu não sei se você já teve oportunidades, mas eu já tive, eu ministro em outras igrejas, de você pisar e você, meu Deus, cadê a unção? Queridos, não é porque não tenham ungidos, porque todos que nasceram de novo foram ungidos. Mas se você não tiver a consciência da unção, você não se move nela. Da mesma forma que se o Espírito está falando algo, você não obedece, é mesmo que não tem o Espírito. Estou certa ou estou errada? Exigindo a manutenção diária. Fale comigo, manutenção diária. Para que a luz nunca se apagasse. Tem alguma coisa falando aí conosco? Um reflexo da natureza eterna de Deus. E eu anotei essa frase aqui que me veio ao coração. Deve haver em nós lágrima nos olhos e sorriso no rosto. Deve haver em nós uma resposta ao que Deus está fazendo nas nossas vidas. Lágrimas e sorriso simbolizando algo intenso. Algo que de fato entende a aliança que tem com seu Deus. Você pode falar, nem que seja pela fé, diga, eu sou apaixonado pelo meu Deus. E aí eu quero trazer para você 3 elementos fundamentais para uma vida fervorosa. Lá em Romanos, não precisa abrir, Romanos capítulo 12, verso 11, diz assim, o apóstolo Paulo falando, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ele diz que a gente vai ser fervoroso na alma. É aonde que nós somos fervorosos? Na prática, queridos, sabe como é que funciona? Você puxa de dentro para fora. Ou para cantar a lararra para cachorro sofro pouco sofro poche. Não está sentindo nada, não está entendendo nada, está parecendo que é doido. Ramba caça cantar a lararra para cá sofro poche. Eu vou sempre trazer aqui a palavra e vou depois, sempre a gente vai ter um momento de prática. Porque se não tiver prática, uma vez o Senhor me deu uma palavra, eu estou lembrando agora quando ele disse, a minha igreja, ela até conhece, isso aqui foi bem específico para o verbo da vida, ela até conhece as coisas do Espírito, até conhece as coisas com relação às manifestações do Espírito, mas o que lhe falta muitas vezes é a oportunidade de prática. E aí precisa dos ousados para isso. Eita, que uma doida aqui hoje. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O primeiro elemento fundamental é algo que você deve ouvir toda a vida pela boca do pastor Marcelo, pela boca do pastor Públio, pela boca dos ministros. Qual é? Prática da leitura e meditação da palavra de Deus. A primeira coisa, o elemento fundamental, prática da leitura e meditação da palavra de Deus. Há um banquete disponível para os famintos serem fartos. Abra comigo lá em João, capítulo 7, verso 37 e 38, por favor. Palavras do Senhor Jesus, ele dizendo algo bem interessante. Então, o primeiro elemento fundamental para uma vida fervorosa, prática da leitura e a meditação. Meditação é pensar, considerar, ficar refletindo aquilo que você leu da Bíblia. João 7, 37, 38, o Senhor Jesus, ele fala, se alguém tem sede, alguém aqui tem sede? Aí a instrução dele vem, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Ele está falando do batismo no Espírito Santo, mas eu quero ficar com a parte A, que é onde eu quero abordar com você. Se alguém tem sede. Aqui não está dizendo se os ministros têm sede, se os pastores, se os profetas. Não, se é alguém. Você é alguém? E você não é qualquer alguém, você é filho de Deus. Se alguém tem sede, venha até mim. Então, existe alguém que a gente recorre para que a gente possa saciar a nossa sede. Quantos de nós sabemos que essa sede aqui não é natural? Ele não está falando dessa água natural. Ele está falando de algo espiritual. E ele diz, rios de água viva fluirão do seu interior.
Vá agora, volte um pouquinho, João capítulo 6, verso 35. As palavras do Senhor Jesus também. Ele faz uma afirmação dizendo: eu sou o pão da vida. Aquele que vem até mim, de modo algum terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Queridos, o nosso corpo, ele foi projetado para sentir fome e sede. Assim o nosso espírito tem sede de Deus. E aquela sede não é porque você não tem uma aliança com Deus, não. É porque você precisa sempre de mais. Porque a proposta de Deus é sempre um transbordar. Não é aquilo que você toma como uma água natural, você toma, pronto, eu estou saciada aqui. Não, você tem que desejar mais. O nível que você está hoje, você tem que se exigir. Eu preciso de mais. Se você já é alguém que ora em línguas, o Senhor está te propondo hoje. Ei, ora muito mais. E Jesus, ele fala, venha a mim, porque este que faz assim, de modo algum terá fome. Por quê? Porque ele é aquele que sacia o nosso espírito. É aquele que faz o transbordar do nosso espírito. Aleluia. Deus não quer ninguém raquítico, queridos. Deus não quer eu e você minguados. Deus não quer nenhum de nós, queridos, como uma obra embargada. Você já viu uma obra embargada como é feio? Um dia desse eu estava passando com meu marido e meu filho e o Joaquim perguntou, papai, por que esse prédio não concluiu a construção? Eu achei maravilhosa a pergunta, porque dali eu trouxe um ensinamento. Tudo eu faço isso. Jesus fazia assim, a gente tem que fazer. Eu disse, não é feio, né, Joaquim? Ele disse, é horrível, o bicho bem alto, todo feio, desmantelado, aquela coisa de criança falando, né? E eu disse, pois é, assim não pode ser a nossa vida espiritual. Onde as pessoas vão passar e vão dizer, vala, fulano ficou para trás. Vale a fulana, rapaz. Querido, quão triste eu fico quando eu vejo qualquer irmão que ficou para trás. Porque essa nunca foi e nunca será a vontade de Deus. Mas sabe, queridos, eu e você temos que ser intencionais. Mais inteligentes que o diabo. Sabe qual é o problema? Alguns irmãos dentro do corpo de Cristo têm cedido ao diabo e têm ficado, me entenda a expressão, burros espiritualmente. Porque não têm considerado, como a Bíblia diz, os ardizes de Satanás. Não, você não vai achar que ele é mais poderoso do que você, mas você também não vai ser burro de achar que você é muito forte na sua carne. Porque Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne, ó. A carne velha, querido, não gosta de ler a Bíblia. A carne velha não gosta de orar. E você tem que ser inteligente e entender, eu não estou afim mesmo, mas eu vou mesmo sem estar afim. Porque eu sei que vai fazer bem para o meu espírito. Porque eu sou o quê? Eu sou o que 1 Tessalonicenses 5:23 diz. Eu sou um espírito. Eu possuo uma alma e eu habito em um corpo. Mas acima de tudo eu sou um espírito. Você é muito maior do que o que você se imagina. Você é muito mais poderoso do que aquilo que o diabo tem dito. Você pode ir muito além daquilo que os seus pensamentos têm tentado te limitar. Aleluia! Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, de modo algum terá fome. Fome aqui, querido, no original é desejo impetuoso. Sede aqui no original é anseio por mais. Então, o que é que Jesus está falando? Tenha anseio por mais de mim. Quem aqui já fez rema? Quem aqui já fez escola de ministros agora, né? Glória a Deus. Tem mais. Tem mais. Porque tem mais para aquele que tem fome. Para aquele que tem fome e sede, nunca vai ser o suficiente. Você está comigo? Deus sacia os famintos, nunca trate a sua comunhão com a palavra como um simples devocional. Todas as vezes, querido, que você está diante da palavra de Deus, algo de Deus é colocado dentro de você. Algo de Deus é imprimido dentro do teu espírito. Se você entender isso, querido, tua vida se transforma dia após dia.
Todas as vezes que você abrir sua Bíblia, o problema é que as pessoas, às vezes, elas recorrem à palavra de Deus da seguinte forma: eu não estou bem hoje, eu preciso de uma palavra, peraí, eu vou ler uns salmos. E ela esquece que ninguém só come pudim, ninguém só come sorvete. Tem que ter arroz, feijão, carne. Porque se teu corpo precisa de nutrientes, o teu espírito também. O teu caráter precisa ser forjado. Se eu por exemplo, dar um exemplo, né? Vamos supor se eu só me alimento a respeito do que eu acho massa, os dons do Espírito. Mas eu não me alimento do fruto do Espírito. Essa balança vai ficar desigual. Sabe o que é que vai acontecer? Queda. Ruína. Porque tudo em Deus é equilibrado. Você está comigo? João capítulo 6, verso 63. Se você quiser abrir, abre, senão eu vou correndo. O Senhor Jesus, ele diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Essa palavra Espírito, ela é pneuma, que significa uma referência à personalidade, caráter e trabalho e poder do Espírito Santo. Então, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que o Espírito, ele tem o seu caráter, a sua personalidade, ele tem uma forma de trabalhar e tem um poder. E ele vai dizer que as palavras dele são pneuma, Espírito. Existe um trabalhar do Espírito Santo na minha e na sua vida. Essa palavra vida é zoe, que significa plenitude da vida, vida real e genuína. Vida ativa e vigorosa. Diga vigorosa. Vida devota a Deus e abençoada. Você pode botar a mão na sua cabeça. Sua mão é ungida. Bota a mão na tua cabeça e diz assim: eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos. Bênçãos espirituais que estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus e que me alcançaram por causa de uma aliança com Deus eterno. Aleluia! Essa vida abençoada é a sua vida. E o interessante porque Jesus disse, ó, as palavras que eu libero para vocês é espírito, pneuma, é zoe, vida verdadeira, vida genuína, vida abençoada. Queridos, todas as vezes que você lê a sua Bíblia ou que você sai da sua igreja para congregar, que você vai ouvir a palavra de Deus, não importa quem está pregando, é a palavra. Pode ser um hipócrita. Você sabia disso? Pode ser um hipócrita pregando. Mas se o ouvido de quem está ouvindo acolher a palavra, a vida de quem está ouvindo vai ser transformada. Porque as palavras dele são espírito e são vida. Então nós não nos apoiamos no pregador, nós nos apoiamos daquele que liberou a palavra. Eu sempre conto esse testemunho. A pessoa que me evangelizou, na época, estava afastada. Mas já havia uma fome, já havia uma sede, já havia um pedido de socorro. E sabe que foi suficiente para mim? Porque a palavra que ela liberava não é dela, é de Deus. E dentro daquela loja ninguém se convertou, só eu. No lamaçal do pecado, mas a palavra encontrou um espaço no meu coração. Porque essa palavra tem vida. Disse Jesus, nem só de pão viverá o homem. Em outras palavras, o que Jesus está querendo trazer aqui é que, olha, você não vive só do que é natural, não. Você não vive só para comer e beber. Você não vive só para comprar uma casa. Você não vive só para ter um carro. Você não vive só para trabalhar. Aí ele conclui dizendo, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas pega essa palavra aqui que Jesus diz, toda a palavra. Lembra que a palavra, aqui nós podemos fazer associação com pneuma, zoe.
Porque ele diz que a palavra é o quê? Espírito e vida. Pneumo e zoe. Então, o que é que Jesus está falando aqui para nós? Olha, toda a palavra que sai da boca de Deus, toda a palavra é a plenitude de vida. É a vida real, genuína, vida ativa e vigorosa, devota a Deus, abençoada. Então você não vive só do natural, você vive porque você é um espírito. E essa palavra precisa ter um espaço garantido no meu e no seu coração. Seja empolgado com a palavra. Quando você se enche dela, você fala e o que você fala, você colhe. Porque a boca reflete o coração. Quando você fala a palavra, você colhe a palavra. E a boca reflete sempre o que está dentro do Espírito. Aleluia! Você está sendo edificado? Não precisa abrir, mas Hebreus capítulo 4, verso 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Essa palavra viva aqui é zao, que significa viva, ter vida verdadeira, ser ativo e abençoado, água viva que tem poder vital em si mesma. Eu quero pegar isso aqui com você. A palavra de Deus é água viva que tem poder vital em si mesma. A palavra de Deus, ela se responsabiliza por ela mesma. Ela tem vida nela mesma. Ela tem tanta vida que até na boca do incrédulo ele colhe daquilo. Então, na nossa, querido, tem que ser explosão de poder. Tem algumas confissões que eu tenho feito ao Senhor nesses últimos tempos. Vou abrir aqui um pouco da minha vida com você, só esse ponto. Que eu tenho dito, eu não aceito que o incrédulo, Senhor, receba mais do que eu tenho para receber. Não é porque Deus está abençoando mais o incrédulo, querido. É porque talvez algo em mim tem que se posicionar, algo em mim tem que mudar para que eu veja isso. Porque muitas vezes o que a gente faz é querer botar Deus na parede como se Ele estivesse deixando de fazer algo e a gente está perfeito. Menina, eu sou tão perfeito. O que não aconteceu? Não, querido, tem alguma coisa que precisa ser ajustado. E vai ser aonde que eu vou descobrir isso? Na palavra, através do Espírito. Existem coisas, queridos, particulares e íntimas, que vai ser essa comunhão com a palavra e com o Espírito, que você vai ter as respostas. Que você vai ter os destravares da vida. Que é onde vai deslanchar. É onde coisas que estão paralisadas, e eu falo isso pelo Espírito, vai ter que romper. E só vai romper quando você decide que isso aqui é o seu tudo. E que você diz, eu não saio desse ambiente aqui. Palavra e Espírito, palavra e Espírito, palavra e Espírito. Até eu ver o romper nessa área. Agora o diabo, deixa eu te dizer uma coisa, ele vai tentar te cansar. Ou só acontece comigo? Ele vai tentar cansar você. Mas seja mais esperto que ele. Diga, disciplina é uma prática espiritual que promove a minha vida. Aleluia. Abra comigo lá em Jeremias capítulo 23, verso 29. Enquanto você vai abrindo, eu vou avançando aqui. Jeremias 23, 29. Jeremias fala, mas é o Senhor que está dizendo mesmo. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a rocha. É Deus trazendo algo muito, muito interessante, queridos. Deus diz assim, não é a minha palavra fogo. O que é que ele está comparando? Ele está dizendo que a palavra de Deus é fogo. Essa palavra fogo é esh, que significa fogo sobrenatural. Não é a minha palavra fogo sobrenatural. E o que é que essa palavra faz? Ele diz... E também a palavra não é martelo que esmiuça a rocha. Você sabe que esmiuçar, Anitta sabe que da matéria unção é muito falado sobre isso.
Esmiuçar, querido, é algo que não dá mais para colar e juntar. É algo que é destruído. A palavra de Deus tem o poder, é ungida suficiente para destruir uma rocha. A rocha que tem se levantado contra a tua vida, o monte que tem se erguido diante de você. Ei, a palavra dele é poderosa, ungida, eficaz para esmiuçar. Para que você veja diante dos seus olhos aquilo ali, ó, se desmoronando, se tornando um pó diante de você. Pode ser uma doença, pode ser uma escassez, pode ser uma injustiça. A palavra dele, unido a você com fé, é poderosa. Diga fogo sobrenatural. Agora não precisa ir, só escuta Jeremias capítulo 15, verso 16, uma das passagens mais lindas que eu me identifico demais. O profeta Jeremias, ele fala: achadas as tuas palavras. Sabe por que é achado, querido? Porque é tão precioso. Lembra aquela expressão que Jesus fala, não lançar pérola aos porcos? Sim, nós devemos pregar para todas as pessoas. Mas eu quero te dizer, aqueles que resistem, aqueles que são soberbos, aqueles que resistem incansavelmente, não lança pérola aos porcos não, queridos. Ora por essa pessoa para que as escamas caiam primeiro. A escama precisa primeiro cair, porque senão você está lançando pérola aos porcos. Achadas as tuas palavras. Olha o que o profeta fala debaixo da inspiração do Espírito. Ela é tão poderosa, tão preciosa, que eu achei o tesouro. E aí ele diz, logo as comi. Ele compara como alguém faminto. E aí ele diz, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado. Ele tinha consciência de uma aliança. Ó Senhor dos exércitos. Essa palavra, essa expressão as comi é acal. E agora pasme, sabe qual é o significado disso? Devorar. O que é que ele está querendo dizer? Achado as tuas palavras, logo eu devorei. Querida, eu não sei você, mas eu estou com um bebê em casa, que vai fazer 1 ano. E a disparidade, eu vinha no carro conversando até com Douglas e Larissa falando, né? Uma diferença muito grande muda na vida. Quando você tem um bebê. Eu passava de 1h da tarde, e entenda bem, guarde seu coração. Eu estou falando isso a título de você se inspirar mesmo. Eu passava de 1h da tarde até às vezes 6, 7 horas da noite, estudando a palavra. Sabe para quê, querido? Porque eu estava toda semana sendo chamada para ministrar no púlpito? Não. Primeiro, porque eu amo a palavra de Deus. E segundo, porque eu pegava as minhas redes sociais e pregava para as pessoas. Todas as lives que eu fazia eram decorrentes dessa comunhão. Eu tinha uma palavra que eu comecei quando o pastor Público me convidou. Eu tinha uma palavra que estava vindo no meu coração, mas o Espírito Santo disse assim, vá para os seus cadernos. E eu fui abrir um caderno, não era esse que eu passei a limpo, era um mais antigo. E quando eu abri o meu caderno folheando, cheguei e me deparei nessa mensagem. Não sei nem que ano foi feito. Isso não foi feito agora. E quando eu me deparei, eu comecei a chorar. Eu agarrei o meu caderno, eu comecei a chorar. Eu disse, que saudade, Senhor. Das 7 horas estudando a tua palavra. E às vezes você chega para conversar com um irmão e o irmão diz assim, ou uma irmã diz assim, rapaz, eu não consigo ler meia hora a Bíblia. Sabe o que está faltando para essa pessoa? Um chamado? Um púlpito? Um microfone? Não. Paixão. Porque quando eu não tinha nenhum chamado, nenhum púlpito, eu já era apaixonada. Você entende por que eu estou aqui? Achado as tuas palavras, eu devorei. Nós somos chamados para comer, digerir, ruminar, devorar, se deliciar dessa palavra. O segundo elemento é uma vida vívida em oração. Nós já estamos caminhando aqui para o final. Uma vida vívida em oração.
desfrutando do prazer da comunhão de forma íntima e pessoal. Deus quer se relacionar com você de forma íntima e pessoal. Você precisa ter as suas experiências com Deus. Você precisa ter a experiência de dizer: eu ouvi Deus falar. Eu vi Deus me usando para aquele irmão. Queridos, isso é maravilhoso. Isso é plano de Deus para mim e para você. Lucas capítulo 5, verso 16, não precisa abrir, mas se quiser ficar à vontade. Aqui vai falar a respeito da vida de oração de Jesus, e eu quero enfatizar algo aqui. Diz assim: Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, onde ali ficava orando. Daqui dava uma ministração inteira. Mas eu quero ficar só com a primeira parte que diz: Jesus procurava manter-se. Fale isso aqui, vamos falar isso aqui juntos. Diga: Jesus procurava manter-se. O que é que Deus está falando conosco aqui? Se mantenha em uma vida de oração. Você é responsável por essa comunhão com Deus. Um ambiente de culto é preparado para que você flua com mais fluidez. Mas para quem vem seco de casa é muito difícil. Jesus, a Bíblia está dizendo que ele procurava manter-se afastado com uma finalidade de orar. Mas eu quero enfatizar essa palavrinha, manter-se. Se mantenha, seja disciplinado em sua vida de oração. Eu estou feliz, querido, porque um culto espírito tem um número considerável de pessoas. Mas, de um modo geral, muitas vezes, cultos de oração são cultos que você vê um gato pingado. Sabe o que é isso, querido? Não é falta de entendimento, não, é falta de vida. É falta de vida porque não falta quem ensine, não. Não falta quem esteja pregando isso aqui que eu estou dizendo, não. Mas muitas vezes o que falta é a disciplina espiritual. É o entendimento, querido, que você vai mesmo sem querer. Você vai mesmo cansado. Você vai, querido, porque Deus vai te contemplar naquele lugar. Eu poderia sair listando várias passagens onde você sai abençoado quando você está congregando. Quando você se junta com os santos. Aleluia. Manter-se em uma vida de oração. Existem 2 estágios nessa vida de oração. A primeira é a disciplina, a segunda é regozijo, contentamento e prazer. Se você não romper com a disciplina, você não for firme com a disciplina, você nunca vai chegar no prazer. Nunca tem prazer em uma vida de oração quem não se disciplinou a orar. E entende que para você orar, você precisa da palavra. Você vê que está casado? Porque você precisa orar a palavra. Então você se enche da palavra e quando você ora, aleluia. Quando você ora, querido, vamos ser bem sinceros. As mulheres e os homens. Vamos falar aqui com as mulheres, que as mulheres são conhecidas como mulheres de oração, né? Tem coisa mais prazerosa do que alguém chegar para você e dizer assim: rapaz, a irmã fulana, pense na mulher do fogo. Pense que a mulher ora e acontece as coisas. Rapaz, o irmão fulano é um homem comprometido com Deus. O irmão orou, tu acredita que foi curado? Tu acredita que o irmão orou, aconteceu aquilo? Querido, isso é plano de Deus para mim e para a sua vida. Deus quer responder às nossas orações. Existe um aspecto, querido, nós vamos abordar nas próximas terças, que é onde nós vamos entrar nos dons. Mas eu quero te dizer, as pessoas que mais fluem nos dons são aquelas que mais se disponibilizaram a amar pessoas. Eu desconfio de qualquer pessoa que está fluindo nos dons, que não se relaciona com o povo. Eu desconfio. Porque verdadeiramente, deixa eu te dizer, se a tua oração só resume tu e tua casa, tem alguma coisa errada. A mulher para lavar louça orando em línguas. A mulher para lavar banheiro orando em línguas. O homem também. Amém? Mas porque geralmente é a mulher que faz essas coisas em casa. É com entendimento. Querida, eu perco as contas. Quantas vezes lavando uma louça? Eu sei que não sou só eu. Existem irmãs aqui que sabem que é assim que funciona. E Deus me leva ao rosto de pessoas. Deus me dá palavras específicas. Profecias nascem
Nós vamos abordar sobre isso, porque às vezes a gente pensa que só acontece essas coisas dentro da igreja. Vixe, eu entrei dentro da igreja, agora eu sou espiritual. Vai vir alguma coisa. Oh, meu Deus. Não, querido, dentro da tua casa tu continua espiritual, tanto quanto aqui dentro. Quanto mais consciente do Espírito, mais você vai operar com ele. Então a oração, ela precisa de disciplina para chegar no segundo estágio, que é o do prazer. Ou seja, tem que haver uma intencionalidade. E o resultado vai ser experiências gloriosas em um ambiente de oração. Acho que os meninos aqui do louvor já podem vir. Efésios capítulo 6, verso 18. Presta só atenção o que é que Paulo fala. Ele diz, em Efésios 6, 18, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Querido, isso aqui dá uma ministração de 40 minutos. Porque presta atenção nos pontos elementares. Ele fala de oração e fala de súplica. Quem fez o Rema, fez a matéria que fala sobre a oração que prevalece, você aprendeu que existe vários tipos de oração. Então, quando está expressando com toda oração, é qualquer tipo de oração. Mas ele vai falar da súplica. A súplica é um tipo de oração. Existem os tipos de oração. Mas aí o que me chama a atenção, eu estou falando agora dessa parte da vida de oração, que ele fala, orando em todo tempo no Espírito. Aqui já é outro tipo de oração, que é o que? Oração em línguas. Como é que eu estou orando em todo tempo no Espírito? Existem novas línguas que Deus quer te dar. Eu falei isso para uma pessoa que eu não preciso falar. Eu disse assim, eu já convivo há muitos anos, precisa novas línguas, irmão. Tu tá com as mesmas línguas desde quando foi batizado. Você crê que Deus tem novas línguas para você? Porque, queridos, são estágios no Espírito. Ou você acha que o Espírito vai orar sempre as mesmas coisas, através da tua boca, você orando, ele falando as mesmas coisas, segredos divinos? A Bíblia diz, quando fala a respeito dessa oração no Espírito, são segredos divinos. É uma comunicação direta com o Pai. É algo divino, é algo precioso, é algo poderoso, que a tua mente não alcança. Por isso que diz que a tua mente fica infrutífera. Ela não tem parte com isso. Aí você precisa de perseverança. Aí Paulo, ele vai dizer, para isto vigiando. Então presta atenção que uma vida de oração requer vigilância. O que é que um vigia faz? Ele observa. Ele fica atento. Olha a tua própria vida de oração. Faz uma autoanálise de você mesmo. Como está a minha vida de oração fervorosa? Quando eu falo de fervor, querida, eu não estou só falando de falar alto, de falar veemente. Eu conheço pessoas que são mais contidas e que você, quando tem o prazer de pegar nas mãos e orar, meu Deus. Eu conheço pelo menos 2 mulheres que me chamam muita atenção. Bem no cantinho delas. Quando você pega na mão delas, que você vai orar, os rios fluem. Elas nem falam tão alto, mas os rios fluem. Você está comigo? Vigiando, e aí vai falar de novo de outra coisa. Perseverança. Você está vendo vários aspectos que envolvem a oração? São vários tipos de orações. Existe uma vigilância, existe uma perseverança. Aí ele repete de novo, e súplica. E aí eu quero bater isso aqui no teu espírito. Por todos os santos. Você pode ficar de pé. Por todos os santos. É da vontade de Deus que muitas das vezes você bote de lado as tuas causas e pegue a causa do teu irmão. Vai continuando só ouvindo. Romanos capítulo 8, verso 26 ao 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém.
Mas o mesmo Espírito, aleluia, intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Assiste aqui. No original é trabalhar junto, lutar para obter algo junto com. Então o que é que está dizendo? Que o Espírito, ele assiste você. Ele vai pegar junto. Quando você abre a sua boca, ele vai lá. Vrum. E aí você quer níveis mais altos, você é mais intenso e ele... Vrum. E aí você quer mais e mais, e ele vem, vrum. Muitas vezes, a Bíblia simboliza o Espírito como um vento. Lá em Pentecostes mesmo, diz que foi como um vento impetuoso. Algo que é impetuoso é forte, querido. Você não foi batizado no Espírito para ficar parado demais. Você não foi batizado com o Espírito somente para ficar nas mesmas línguas, diz o Senhor. Você precisa desejar mais do Espírito. Que tal acordar de madrugada e entender que Deus quer te levar em nações? Que Deus quer curar pessoas através de uma oração? Há muitos anos atrás, o Espírito está me lembrando. Eu tive um sonho, ou foi uma visão, não me lembro agora, faz muito tempo. Eu vi a famosa Anna Hickman. Eu não lembro se foi um sonho ou foi uma visão, mas eu lembro que ela estava em apuros na situação. E eu, meu Deus, eu não assisto nada da TV, não tenho por que estar pensando nessa mulher. E o Espírito disse: você é alguém sobrenatural. Ore por essa mulher agora. E eu comecei a interceder por uma famosa. E comecei a orar o que vinha na minha mente. Depois eu comecei a orar em outras línguas. Queridos, nunca vou esquecer. Estava no telefone com a minha irmã, acho que foi uma semana depois. A minha irmã disse assim: valha-me Deus. Valha-me Deus. Que foi, menina? Tu não tá vendo a televisão não, carinho? Eu disse: não. Liga a televisão, mulher. Ana Hickman com o marido tentaram sequestrar ela, o filho, uma coisa assim na época. Eu desliguei na cara da minha irmã, porque eu já estava me tremendo inteira. Uma semana antes, se eu não me engano, irmãos, o Espírito me fez orar por aquela mulher famosa. Não venha me dizer, querido, que você é pouca coisa. Você é filho do Altíssimo. Você carrega a presença do Deus Todo-Poderoso. Ele se importa com as pessoas. Ele lá está olhando quem é que tem dinheiro, quem é que é famoso. Ele olha e diz: precisa de uma intervenção, quem está na brecha. E o Espírito pergunta: quando Deus quer intervir, cadê você? Você está lá grudado com as suas causas? Você está lá preocupado em pagar suas contas? Ou Deus vai encontrar um exército de homens e mulheres de Deus que entenderam, que carregam a presença do Espírito. A presença do Espírito. A presença do Espírito. A presença do Espírito. Mulheres de oração fervorosas, cheias do Espírito. Cheias do Espírito. Homens que entendem o seu valor no reino de Deus. Ore em outras línguas. Cheio do Espírito. Você carrega muito para ficar parado. Uma vez o Senhor disse para mim
Eu disse: Senhor, por que você compartilha tantas coisas comigo? Queridos, é o seu chamado que eu carrego. Eu sei que há ferramentas em mim. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tem coisas que Deus compartilha, não é por causa de chamado, não. É porque Ele sabe que pode contar com você. Porque Ele procura os disponíveis. Pode aquecer o espírito. A cura nesse lugar. Deixa que se frabagasto. Agora é a hora que o Espírito sai de trás das cortinas e mostra o poder dele. Tem alguém aqui com alguma doença e enfermidade? Tem alguém aqui que veio com alguma mazela? Pode ser na alma, pode ser no corpo. Se tiver, eu quero que você venha aqui à frente. Se você tiver qualquer problema na área da saúde, você pode vir à frente. Seja intencional na sua vida com Deus. Não deixa que o diabo roube de você a oportunidade de você ver as manifestações do poder de Deus. Eu quero Larissa, Douglas, Anitta e Rubão impondo as mãos sobre ela, por favor. Nós liberamos, Senhor. Não precisamos nem saber o que é. Aquela mulher do fluxo de sangue não precisou dizer, ela só tocou e ela recebeu. Ela recebeu, porque ela estava diante da palavra. Palavra, fogo sobrenatural. Recebe em nome de Jesus. Robochequecer. Deixa ela receber. Oh, sambaracandaralarababagassofrobosh. Anitta e Rubão. Rebacandabras. Imponha, Rubão. Ei, rabastocom, robos. Secanderebabagandobroche. Rebandobos, tequetechefrabagasso. Romba candarabaço. Todo jugo sendo quebrado em nome de Jesus. Sabaracandaralarabababaço. Levanta a intercessão pela mãe do pastor Paulo que está internado. Show. Como é o nome dela? Dona Nazaré. Nesse mesmo espírito, continue intensamente aí com Deus. Nesse mesmo espírito, nós vamos levantar um clamor sobre a vida da Dona Nazaré, a mãe do pastor Públio. Começa a orar em línguas. As palavras que vierem no teu espírito para liberar sobre ela, você vai liberar enquanto eu estou orando por ela. Pai, nós queremos te render graças, porque cremos na atuação do teu Espírito que é poderosa, Senhor. Colocamos a Dona Nazaré diante de você, Senhor. Debaixo da unção do teu Espírito, Senhor. Assistência do teu Espírito vindo sobre essa mulher. Nós declaramos, Pai, ela totalmente saudável. Sim, ela é uma senhora. Quando ela tiver que partir, ela vai partir, mas não será doente. Porque os filhos de Deus envergonham o diabo. Não doente, mas apenas partindo para o Senhor no tempo certo. Doença, retroceda. Nós te damos uma ordem, retroceda. Essa mulher indo para casa, sendo liberada.
acreditamos em sua palavra. A sua palavra que é fogo sobrenatural. A sua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor. Dona Nazaré, saudável, cheia de vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Robaste que chefrebre que sofroboso. Eu quero, queridos, fazer isso com a direção do Espírito. Pode os homens ficarem de um lado e as mulheres do outro. Nós vamos finalizar com isso. Eu quero que você pegue na mão da pessoa do seu lado. Com entendimento. Com entendimento que você é ungido. Com o entendimento que você está pegando na mão de alguém que é importante para Deus. Com o entendimento de que, como Paulo fala em Efésios, orando por todos os santos. Rabaste que chefrebre que sofroboso.